Fala galera do canal de Som do Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Lobato e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre bandas que tiveram um intervalo muito grande entre o lançamento de 2 álbuns na sua discografia. Então eu selecionei aqui 5 exemplos dentro da minha coleção, dentro daquilo que eu tenho para mostrar. Não vou esgotar o assunto obviamente, mas peguei aqui aqueles que eu consumo mais e que eu tenho aqui em mídia física e vou estar mostrando para vocês aí por essa curiosidade, inspirado aqui por um deles que eu também já vou dizer para vocês, foi muito falado aí no ano passado e que, querendo ou não, quando se trata de bandas veteranas e tal, quanto mais tempo sem lançar, maiores expectativas acabam sendo geradas com um novo lançamento de disco, lembrando que eu vou tratar aqui a respeito de álbuns de inéditas. Então, se a banda esteve lançando, produzindo, fazendo turnê, lançou coletânea, lançou álbum ao vivo, eu não estou contando com isso. Então, eu estou considerando o tempo da gravação entre um disco de inéditas e o outro, E aí eu vou começar da ordem crescente aqui, do menor intervalo para o maior intervalo, todos eles superando aí a marca de décadas sem lançar, ficaram mais de 10 anos sem lançar um disco e aí de repente se reuniram, se juntaram e resolveram lançar um novo disco. Então bora lá pro vídeo. Então pessoal, antes de começar, lembre-se, caso não seja inscrito no canal, deixe a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações aqui de vídeos novos e atividades no canal. Siga a página no Instagram, também pode entrar aí no grupo de WhatsApp de transmissão, que eu sempre atualizo as coisas por lá também, sempre está na descrição do vídeo. Deixe o like, o dislike, se você gostar, se você não gostar do vídeo, dê esse feedback e principalmente comente, traga outros exemplos aqui, além dos citados, E o que vocês acham a respeito disso? As bandas deveriam ter deixado para lá, deixado quieto e terem de repente se despedido com aquele álbum mesmo, ou depois de muito tempo voltaram, valeu a pena isso para você? Deixa aí nos comentários para a gente trocar essa ideia. Você também pode considerar ser um membro aqui do canal. Então galera, eu estava aqui desde o ano passado, já tinha programado para fazer esse vídeo, mas acabou aí ficando muito corrido, por conta de um disco que foi lançado, vocês já devem imaginar qual, mas daqui a pouco eu vou falar que inspirou para isso, E é interessante que, assim, obviamente, hoje em dia, o lançamento de discos, ele é mais espaçado entre um e outro, Mesmo artistas novos aí começam ali com uma certa regularidade e depois vai diminuindo. Principalmente quando se tratam de bandas veteranas, e são 2 os principais motivos, primeiramente a questão da própria idade dos membros da banda, da maturidade, enfim, eles já não precisam provar mais nada para ninguém, já gravaram grandes clássicos, sabem que não vão conseguir igualar a qualidade, enfim, a repercussão dos trabalhos anteriores, então cada vez mais eles vão tendo lançamentos mais demorados, entre um e outro. Então esse é o primeiro motivo, já não tem mais a mesma criatividade e a vitalidade de antes. E o outro motivo se refere à própria indústria musical, Hoje em dia não se consome tanto, a indústria musical ela mudou muito e com isso não é rentável, não é uma coisa assim vantajosa do ponto de vista financeiro ficar o tempo inteiro lançando discos de inéditas, enfim, o que dá mais dinheiro hoje em dia, obviamente, são as turnês, enfim, os shows, entre outras coisas. Então, por conta desses motivos, cada vez mais vão ficando espaçados. Mas eu peguei aqui somente os que passaram de 10 anos. Por exemplo, o Iron Maiden. O Iron Maiden é uma banda que começa lançando disco de ano em ano, entre 80 e 84 saem 5 discos na sequência, depois começa a lançar aí com um intervalo de cada 2 anos, cada 3 anos, cada 5 anos, e o último, entre o The Book of Souls e o Senjutsu, foram 7 anos de intervalo. Então um intervalo considerável, mas também não é um intervalo gigantesco, é uma coisa natural para uma banda do tamanho do Iron Maiden. Então eu poderia citar outras bandas como Deep Purple, AC/DC, Megadeth, são bandas, o próprio Judas Priest, são bandas que têm alguns intervalos consideráveis aí entre um disco e outro, mas nada próximo aí aos 10 anos, a ultrapassar a marca de 10 anos. Então os que eu selecionei aqui para vocês, começando com um aqui, que são 14 anos de espera entre um dos discos dessa banda, que até então era o último, se pensava aí talvez ter sido de fato o último, e a surpresa aí do retorno da banda com um novo disco. Então eu estou falando aqui do Van Halen, Van Halen lançou o Van Halen 3 lá em 1998, é o álbum aqui o único que não conta nem com o David Lee Roth nem com o Sammy Hagar nos vocais, é o Gary Cherone. É um disco muito complicado, muito criticado, já fiz vídeo aqui a respeito dele no canal, daquela série Tão Ruim Quanto Parece, vou estar deixando o vídeo aí no card para vocês conferirem, E assim, é um disco fraco, é um disco que não era uma estreia muito decente aí para o Van Halen. E aí de 98
ele só veio voltar a lançar um novo disco de estúdio em 2012 com A Different Kind of Truth. Esse daqui traz de volta aí o David Lee Roth à banda, né? Desde que ele gravou o álbum lá em 1984, o álbum 84, obviamente. E aí, 14 anos entre o Van Halen 3 e o A Different Kind of Truth. Esse daqui também é um pouco criticado, ele divide um pouco opiniões. Eu sei que não é um álbum que se equipara ao auge do Van Halen com o próprio David Lee Roth, mas eu gosto muito dele, né? É uma despedida muito mais digna para a banda, e agora sim a gente pode falar em despedida, já que o Ed Van Halen acabou vindo a falecer, né? Do que teria sido esse daqui. Mas uma banda que teve um grande intervalo, né? Gravou um álbum em 98, o Van Halen 3, e depois voltou a gravar um álbum somente em 2012 com o A Different Kind of Truth. Então 14 anos de hiato, né? 14 anos de intervalo entre a gravação de um e de outro. Esse daqui é o quinto exemplo, né? Na ordem aí dos que levaram menos tempo aos que levaram mais tempo na minha coleção. Aí eu peguei um outro aqui que eu tive que adotar um critério de desempate, né? Seriam duas bandas que tiveram um intervalo de 18 anos entre o lançamento de um álbum e outro de inéditas. E eu não estou levando em consideração aqui, por exemplo, eu teria que fazer a conta certinha, por exemplo, 18 anos porque ele foi lançado em fevereiro de tal ano e o outro foi lançado em março. De repente, dependendo do mês que ele foi lançado, né, ele vai dar uma diferença. Pode não ser 18, pode ser 17 e meio, enfim. Então eu não estou fazendo essa conta com meses, com dias, não. Meu critério de desempate entre essas duas bandas vai ser uma questão muito peculiar, né? Estou falando aqui dos Rolling Stones, né, a banda que me inspirou por conta do Hackney Diamonds aqui a fazer esse vídeo, né, um álbum tão aguardado, né, muito se falava já há tempos de um novo álbum de inéditas dos Rolling Stones, acabou sendo muito bem recebido, né, pela crítica, pelo público em geral. Esse álbum aqui foi um sucesso comercial em todos os sentidos, né, se mostrou aí uma grande decisão dos Rolling Stones e teve uma grande repercussão, não só por ser um álbum dos Stones, né, que por si só já merecia uma certa repercussão, mas pela demora entre a gravação de um e de outro. Então em 2005 eles gravaram lá o A Bigger Bang, então tá aqui, ó, A Bigger Bang em 2005, até então era o último álbum de inéditas da banda. E aí, no meio disso, em 2016, 11 anos depois do A Bigger Bang, eles lançaram um álbum de estúdio, que é o Blue and Lonesome, né? Foram para estúdio, gravaram, mas são álbuns de covers, né? Regravações aí de clássicos do blues, por isso que eu não estou considerando aqui. Mesmo assim, seria um intervalo superior a uma década, mas como eu estou falando aqui sobre álbuns de inédita, do Bigger Bang para o Hackney Diamonds, né? 2005 para 2023, são 18 anos de intervalo entre o lançamento de dois álbuns de inéditas aí dos Rolling Stones, tá? E a Bigger Bang é um disco que eu acho legal, mas tá ali entre os menos inspirados da banda, né? Mas o Hackney Diamonds é um descasso também, achei que valeu muito, a espera valeu muito a pena. Os Rolling Stones, ao serem perguntados sobre isso, principalmente o Mick Jagger, o Keith Richards, sempre respondiam que eles estavam trabalhando num álbum aí que realmente que valesse a pena a espera, né? Por isso que estava demorando tanto. De fato, entregaram um belíssimo álbum aqui com o Hackney Diamonds. Então 18 anos entre o A Bigger Bang e o Hackney Diamonds, o quarto maior intervalo aqui. Aí nós temos aqui também o Black Sabbath. Esse vai ficar em terceiro lugar porque também são os mesmos 18 anos entre o intervalo de um e de outro, mas não teve, por exemplo, um álbum de covers no meio nem nada, né? Então teve lá o Forbidden, 1995, álbum aí, o último a contar com o Tony Martin no vocal da banda, né? Um belo disco, né? Gosto bastante dele. E que foi lançado, então, como eu disse, em 95. E aí em 2013 veio o álbum 13. E esse daqui é uma reunião do Black Sabbath com praticamente toda a formação, né? Infelizmente o Bill Ward ficou de fora, mas conta aqui com Ozzy Osbourne nos vocais, né? Que não fazia isso desde o Never Say Die lá de 78, em um álbum de inéditas, então uma espera muito grande, né? E o do álbum do Black Sabbath mesmo propriamente dito, 18 anos entre a gravação desse em 95, o Forbidden, e do 13 em 2013. Ambos são álbuns legais, álbuns que eu gosto, né? Mas são dos álbuns menos inspirados do Black Sabbath. Eu não acho que o Black Sabbath tem nenhum disco ruim, são dois discos que eu escuto com uma certa regularidade, né? Mas eu acho que o Black Sabbath merecia ter uma despedida aí no estúdio com a formação mais próxima da original possível. Infelizmente teve toda aquela treta lá e o Bill Ward não participou, mas aqui nós temos Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, então bem bacana aqui tá o 13 do Black Sabbath na sequência do Forbidden. São 18 anos separando
a gravação de um e outro, 95, 2013. Então o terceiro maior intervalo aqui na coleção. E a outra banda que eu vou estar falando agora é o Blue Oyster Cult. Infelizmente eu só tenho um dos dois dessa sequência para mostrar para vocês aqui, mas o Blue Oyster Cult ele vai lançar um disco lá em 2001, que é o The Curse of the Hiding Mirror, um bom disco, né? Um disco legal, obviamente não se equipara aos clássicos, né? E depois a banda deu uma sumida aí, enfim, né? E voltou aí com tudo em 2020 com um álbum de inéditas, né? E agora a banda está bastante ativa aí, inclusive agora em 2024 já lançando um novo álbum, né? Então entre esse e um novo álbum da banda são 4 anos de intervalo, né? Agora entre o Curse of the Hiding Mirror de 2001, conforme eu já mostrei para vocês aí, e o esqueci o nome desse daqui, peraí, vamos lá que deu branco agora. É o The Symbol Remains, né? O símbolo permanece. The Symbol Remains do Blue Oyster Cult. O retorno da banda aí em 2020 foram 19 anos de intervalo, então superou em um ano o Black Sabbath e os Rolling Stones. Então quase 2 décadas aí de espera entre um e outro, 19 anos de intervalo entre o Curse of the Hiding Mirror e o The Symbol Remains de 2020, que a proposta é um descasso, né? É um disco muito bom mesmo, assim, altíssimo nível do Blue Oyster Cult. Vocês podem se perguntar, nossa, mas você não tem aquele box do Blue Oyster Cult? Está até aqui, ó. Mas esse box ele falta justamente 2 álbuns de estúdio que não saíram pela gravadora Columbia. Tem toda a sequência do Blue Oyster Cult aqui, e quando chega no Heaven Forbid e no Curse of the Hiding Mirror de 2001, que eu estou falando aqui com vocês, não tem no box, tá? Então esses dois eu estou ainda tentando ir atrás, mas não são fáceis e baratos de se achar. Mas tem aí esse intervalo então de 19 anos até a gravação do The Symbol Remains. E aí o Blue Oyster Cult acabou pegando gosto pela coisa e está lançando um outro álbum aí. Já ouvi o single Supernatural, eu achei muito bom. Vai sair em edição nacional também, eu com certeza vou estar comprando porque eu gosto muito do Blue Oyster Cult. Mas foi uma banda que ficou aí 19 anos para lançar um novo disco. Em primeiríssimo lugar, eu estou trazendo aqui uma banda que teve 2 hiatos gigantescos, né? 2 intervalos que superam década, né? Então, na falta de um, eles fizeram isso por 2 vezes. Então, eu estou falando aqui do The Who, né? Conforme vocês podem ver nessa caixinha aqui. The Who, uma das minhas bandas favoritas também. A banda que teve muito ativa ali no final dos anos 60, anos 70. Aí foi diminuindo as atividades. Chegou nos anos 80, teve o falecimento do Keith Moon. E a banda chegou a gravar 2 álbuns sem o Keith Moon, né? O Face Dances, que se eu não me engano é de 1980, e o It's Hard, que é de 1982. Eu não tenho ele na coleção, só tenho o último da sequência aqui, tá? Então vou estar deixando aqui para vocês. Da gravação do It's Hard, de 1982, até a gravação do álbum que retornou aí com o The Who em 2006, o Endless Wire, que eu também vou estar deixando a capa aí para vocês olharem, foram incríveis. Deixa eu ver, vamos fazer a conta aqui de novo para não se perder. 82 e 2006, 24 anos de intervalo entre a gravação de um álbum de estúdio e outro do The Who. Então, desde o It's Hard, os fãs da banda tiveram que esperar 24 anos para ter um álbum de inéditas, né? A banda, obviamente, se reunia, excursionava com os membros remanescentes ali. Até então ainda tinha o John Entwistle, o Roger Daltrey, o Pete Townshend, né? Enfim, mas nada de gravar algo em estúdio. E esse retorno aconteceu em 2006 com o Endless Wire. Esse ainda contou, se eu não me engano, com a participação do John Entwistle. Eu tenho quase certeza, posso estar falando besteira aqui, mas eu tenho quase certeza que é com o John Entwistle ainda no baixo, né? Ele veio a falecer pouco depois. E são 24 anos de intervalo. E aí o Endless Wire é um disco fraco, né? Um disco ali mediano, com muita boa vontade. Você diz que é um disco mediano do The Who, tanta expectativa, tanta espera, né? E aí, desse álbum de 2006, que é o Endless Wire, o The Who voltou a gravar apenas em 2020, ou foi 2019, agora não me recordo ao certo, né? Eu tinha que ter marcado aqui a colinha. Eu tenho quase certeza que é 19, porque eles lançaram aqui o álbum Who. E esse sim é um álbum muito bom. Se for a despedida da banda, é uma despedida muito boa. Infelizmente aqui só conta com metade da banda original, que ainda estão vivos, obviamente, o Pete Townshend, guitarrista, e o Roger Daltrey no vocal. Mas novamente um grande intervalo, né? Vamos considerar aqui, eu não tenho certeza se é 19 ou 20, mas eu acho que é 19. O Endless Wire de 2006 para o Who, supondo que seja de 19, são 13 anos de intervalo. Então a banda teve um intervalo primeiro de 24 anos entre a gravação do It's Hard de 82 e o Endless Wire de 2006, e depois um intervalo de 13 anos novamente, né? Na gravação do Endless Wire para a gravação do Who aqui. Então é uma banda que passou por 2 intervalos muito grandes, né? O Roger Daltrey já se manifestou aí que não pretende fazer novos discos de inéditas com The Who,
até pelo cenário, ele mesmo diz isso, né, fonográfico atual, da indústria fonográfica e tal, né? Então é muito provável que esse seja o álbum de despedida do The Who, que foi uma banda aí que tem uma discografia pequena pelo tempo de carreira que eles têm, apenas 12 álbuns de estúdio. E entre os 3 últimos, se você somar todos, são 37 anos de intervalo, né, somando tudo, 24 anos no primeiro intervalo e mais 13 anos no segundo intervalo do Endless Wire para o Who. Então é o recordista, o grande campeão aqui em intervalos entre lançamentos dentro da minha coleção. Então, ouvindo ali o Hackney Diamonds e tal, resolvi trazer esse tema para vocês, né? É sempre legal estar olhando para a nossa coleção também, buscando essas coisas, né? Olhando assim, ó, quais são as bandas que eu tenho aqui que tem um intervalo de gravação bastante considerável. Eu tenho muitas outras bandas aqui que tem 8, 7, 6 anos de intervalo, ou vários intervalos assim de 6, 7 anos, que fazem ser uma discografia bastante espaçada, mas nos casos aqui, passando de 10 anos, os que eu tinha para mostrar eram esses. Agora vocês vão deixar aí nos comentários outras indicações, outras sugestões para esse tema, né? De repente fazer uma parte 2, outras bandas que viveram um grande intervalo. E o que vocês acham, se valeu a pena as bandas trazerem um novo disco? Por exemplo, se o Who ele compensou o Endless Wire, que não era tão bom, se o A Different Kind of Truth compensou o Van Halen 3, que também não era tão bom. Então vocês vão deixar a opinião de vocês aí, lembrando de deixar o like se gostarem do vídeo. Valeu para quem assistiu o vídeo até aqui. Lembre-se de seguir também a página no Instagram, verificar a inscrição e o sininho aí no canal. Valeu e até a próxima.